Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Enquanto você encontra, deixa eu te contar uma história. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu certa vez estava no prédio onde eu morava com meus pais, com um amigo, tentando fazer manutenção numa bicicleta. Eu lembro que a minha bicicleta estragou, e era, se eu não me engano, um sábado, e aí nós dois resolvemos que nós dois seríamos, viu, Vilmar? Nós seríamos o mecânico naquela tarde. Pegamos as ferramentas e fomos mexer na bicicleta. E aí esse amigo então me pediu um pouco de água, estava um dia quente, a gente estava no sol mexendo, e aí eu entrei em casa para pedir um pouco de água, para pegar um pouco de água para ele, e quando eu entrei, meu pai viu que eu estava descalço. E eu me lembro da cena como se fosse hoje. Meu pai dizendo assim: meu filho, calça um chinelo, que lá fora costuma ter coisa no chão, na garagem, você pode se machucar. Eu lembro da cena, porque eu lembro inclusive o jeito que eu fiz com a mão assim para ele. Falei: pai, fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Peguei água para o meu amigo, levei, dei um copo de água, ele tomou e ele colocou o copo ao lado. Lá em Minas nós chamamos de copo Lagoinha, sabe aquele copo de vidro, copo americano? E ele colocou o copo do lado e eu distraí e pisei em cima desse copo e esmaguei o copo com o pé. Irmãos, foi uma cena de filme de terror. O sangue fazia assim, esguichava. Meu irmão mais velho então saiu correndo, 6 anos mais velho que eu, me pegou nos braços, levou para dentro de casa, e quando ele entrou gritando: pai, pai, por favor, viu? Lá em Belo Horizonte eu sou conhecido como Dalminho, porque meu pai também é Dalmo, e minha mãe queria o sobrenome dela. Falou: esse negócio de ter só o seu sobrenome eu não aceito, então não tenho Júnior, tá bom? Então acabou, para diferenciar do pai, era o Dalmin. E meu irmão chegou, o Dalmin cortou o pé, e meu pai, do jeito que ele estava sentado, ele fez com a mão e falou assim: ele sabe o que ele está fazendo. E aí, óbvio, irmãos, né? Daí a pouco, depois de um sermão, ele me pegou, colocou no carro, levou para o médico. Eu levei alguns pontos no pé, fiquei alguns dias de molho com o pé para o alto, e mais do que os pontos no pé, guardei na memória aquela instrução que eu recebi, mas que eu ignorei. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós vamos ler, ele trata de advertências dadas por Deus a nós. Você pode dar uma olhada no texto comigo? Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração, nos edifique, nos exorte, nos transforme para a sua glória, em nome de Jesus. Irmãos, basicamente aqui qual é o contexto da passagem? Se você conhece a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, você sabe que Paulo, como um pastor, está escrevendo para a igreja para trazer algumas exortações, para trazer algumas reflexões.
E basicamente o que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios vai demonstrar é que aquela era uma igreja com muitos problemas. Toda vez que um pastor escolhe pregar 1 Coríntios, a gente precisa explicar que a gente não está dizendo que a igreja local tem todos os problemas da igreja de Corinto, viu, irmãos? Na verdade, nós entendemos que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. E ainda que um ponto específico nós possamos trazer à luz, à reflexão, como é o que eu quero fazer nessa manhã. Basicamente porque Paulo faz de uma maneira muito interessante. Paulo, então, à medida que exortava esses irmãos, era uma cidade importante, uma cidade próspera, e essa igreja se ergue nesse contexto, uma igreja também com certa importância, uma igreja que tinha, por exemplo, nomes de destaque entre si. Se você der uma olhada, por exemplo, no primeiro capítulo, havia inclusive disputa entre as pessoas sobre qual dos líderes elas seguiam. E Paulo já começa a exortar desde ali do princípio. Mas quando chega no capítulo 10, tem algo aqui de especial que Paulo traz para os coríntios e certamente traz para nós também nessa manhã. O que Paulo está dizendo, irmãos, aqui no capítulo 10, é que a história dos hebreus, a história dos israelitas, ela foi registrada nas escrituras, não apenas a título de informação, não apenas para que a gente satisfaça a nossa curiosidade ao saber aquilo que Deus fez na história, na vida dos hebreus, dos israelitas. Paulo está dizendo que essas histórias foram registradas também para servir de alusão à nossa própria jornada de vida e de fé. O que Paulo está mostrando para nós aqui, irmãos, aos coríntios, e certamente se aplica a nós da mesma forma, é que em todo o tempo, ao longo da história, irmãos, o que nós encontramos na realidade da existência humana é a corrupção do gênero humano. Em toda a história, nós vamos encontrar pessoas que vivem em rebeldia contra Deus, pessoas que vivem em antítese a Deus, se opondo a Deus. Se não o fazem de maneira consciente, no mínimo, o fazem lá no íntimo, no coração. E isso se revela pela maneira como essas pessoas vivem. E Paulo está dizendo então que há um desafio para nós, o desafio de prevalecermos na fé em meio à geração corrompida, em meio a uma geração que vive em antítese a Deus, em meio a uma geração que vive em rebeldia a Deus. E em geral, a nossa impressão é de que o fato de nós nos aproximarmos das coisas da fé nos blinda dessa realidade. E o que Paulo está mostrando aqui é exatamente o contrário. Paulo está dizendo que assim como os israelitas experimentaram muitas coisas da parte de Deus, mas muitos deles pereceram no deserto, nós também devemos atentar na nossa própria jornada. O que acontece então, deixa eu descrever um pouco mais da história do que Paulo está fazendo menção, para que você então consiga entender essa analogia que Paulo está fazendo com os coríntios e obviamente nós consigamos fazer uma analogia com a nossa própria realidade de vida. Deus escolheu para si um povo. Deus chamou um homem, o nome dele era Abraão. Deus deu uma ordem a esse homem e entre essa ordem Deus deu também uma promessa. E a promessa era que na medida em que ele se desligava das pessoas, da sua própria família, do local onde ele nasceu, e ele obedecia ao chamado de Deus de caminhar por fé, Deus o conduziria até uma terra. E nessa terra, Deus abençoaria não apenas Abraão e a sua família, mas toda a humanidade. Então Abraão inicia essa jornada. Abraão tem filhos, os filhos de Abraão têm filhos, e assim por diante. Um povo então se forma, um povo conhecido como o povo de Deus. Em determinado momento da história, nós ouvimos então que um dos descendentes de Abraão, chamado José, ele sai da sua terra, na verdade porque ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, e ele vai habitar no Egito. Lá no Egito, Deus o usa para que através da vida de José e de toda a estrutura do Egito, Deus sustentasse não só o seu povo, num período de fome, como toda a humanidade. Deus guia a história, irmãos. É o que até aqui nós estamos vendo, quando Paulo faz analogia a essa narrativa. Deus está guiando a história. Deus pega uma das nações
mais ímpias da história. Se você conhece um pouco da realidade da nação egípcia dessa época, dos reis egípcios, de como eles subjugavam escravos, de como eles eram duros com seus escravos e tudo mais que acontecia nessa realidade, o que a história está nos mostrando é: Deus guia a história em favor do seu povo. E Deus então usa a nação do Egito para cuidar do seu povo. Mas num determinado momento, aquela nação se volta contra o povo de Deus. Há uma realidade interessante. Desde o Éden, nós ouvimos sobre duas sementes em guerra: a semente da mulher e a semente da serpente. Desde o Éden, a Bíblia nos diz, irmãos, que há uma rebeldia contra Deus, que de certa forma é desencadeada contra o povo de Deus. Lá no Éden, o Senhor disse que a serpente feriria o calcanhar do filho da mulher. Mas lá também, a Bíblia nos diz que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. E toda a história da humanidade, então, para nós cristãos, é resumida dessa forma: um povo rebelde em antítese a Deus, e o povo de Deus vivendo sobre os princípios, sobre os ensinamentos, sobre a verdade de Deus. No entanto, o que acontece? Deus então intervém no Egito para resgatar o seu povo da opressão. Deus levanta um homem chamado Moisés. Esse homem então, com mão poderosa, é usado por Deus para que o povo fosse retirado do Egito. E você conhece provavelmente, a maioria de nós, os detalhes dessa história. Deus envia 10 pragas. Deus abre o mar para o povo atravessar. Deus preserva o seu povo. Deus guia o seu povo. E esse povo agora vai para o deserto. Uma trajetória que poderia ser feita em poucos dias se torna uma trajetória de 40 anos. E a razão, segundo as Escrituras, é justamente pela maneira rebelde com que esse povo, que se apresenta como povo de Deus, se mantém em relação a Deus. O que Paulo está dizendo é: assim como lá, na história dos hebreus, na história dos israelitas, mesmo que eles tenham experimentado todas essas graças, todas essas bênçãos de Deus, muitos deles, a maioria deles, se manteve rebelde. Cuidado para que você cristão, para que você coríntio, para que você cristão, que tem acesso a tão grande graça, que ouve acerca de verdades tão preciosas, que experimenta de perto coisas tão grandes da parte de Deus, não continue vivendo da mesma forma. É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está mostrando é que houve uma jornada no deserto, uma peregrinação no deserto, que serve de analogia para a nossa própria peregrinação, para a nossa própria jornada de vida, de fé. Olha que interessante, Paulo vai fazer uma analogia, apontando para Moisés, não apenas como um tipo de Cristo, mas mostrando que Deus levantou um homem para que fosse o libertador desse povo. Assim como aos coríntios, ele levantou a Cristo, para que o nosso Senhor, para que Jesus Cristo morresse por eles. E assim como eles eram rebeldes no passado a Moisés, Paulo está dizendo: é possível que muitos de vocês não percebam, mas se mantenham rebeldes a Cristo. Paulo chega a usar como figura, irmãos, os sacramentos da ceia e do batismo. Não sei se você percebeu no texto, mas lá no início, nos primeiros versos, olha o que Paulo diz, parte B do verso 1. Nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo escolhe a palavra batismo de propósito, para que ficasse muito clara essa analogia para os irmãos. Paulo está dizendo: eles gozaram de privilégios, mas mesmo assim se mantiveram rebeldes a Deus. Paulo vai usar aqui também a analogia da ceia. Olha o que ele diz, verso 3: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo agora, irmãos, está mostrando que o povo no deserto foi suprido por Deus primeiro, bebendo da água que foi retirada da rocha. Paulo está dizendo que aquela água, ela representava algo maior.
Da mesma forma, Paulo está dizendo que o povo foi alimentado no deserto. Aqui ele está fazendo alusão ao maná. A Bíblia diz que Deus, durante a peregrinação do povo no deserto, enviava diariamente o maná para suprir, para alimentar o seu povo. Paulo está mostrando, irmãos, que da mesma forma no Novo Testamento, nós fomos alimentados pelo pão da vida, Jesus Cristo. E Paulo então aqui faz uma exortação, irmãos. Paulo está dizendo, olha, cuidado, para que assim como aconteceu no passado, muitos desses hebreus, muitos desses israelitas pereceram no deserto, não aconteça com vocês. Vocês estejam tão próximos à realidade da fé, vendo coisas tão poderosas, tão grandiosas, mas se mantendo rebeldes a Deus. É interessante, irmãos, que Paulo aqui, é bonito ver a construção da teologia de Paulo. Paulo também está deixando muito claro que os coríntios eram a continuação, a continuidade desse povo escolhido de Deus. A ideia de que o Israel do Antigo Testamento, agora, irmãos, não é que ele é substituído, mas a igreja do Senhor Jesus é uma realidade maior do que apenas Israel. Israel também está incluído, não necessariamente o Israel físico. A ideia não é todo aquele que nasce em Israel, mas Israel como nação foi escolhida, e no seio daquela nação, Deus alcançou e usou pessoas. Da mesma forma ele continua fazendo, mas a realidade da igreja é uma realidade maior. O que eu quero dizer com isso? Paulo está escrevendo para uma igreja composta de grande maioria de gentios. Mas Paulo, com muita tranquilidade, quando escreve a esses irmãos, no verso 1, ele diz assim: nossos pais estiveram todos sob a nuvem, apesar de não serem hebreus, apesar de não serem israelitas. Paulo está dizendo, eles também eram nossos pais, porque na verdade a realidade da fé é superior à realidade étnica. É isso que Paulo está dizendo. É bonito ver, irmãos, a construção teológica de Paulo nessa passagem. E Paulo então, a partir daqui, vai exortar essa igreja. E eu quero dizer que a exortação de Paulo serve também de exortação a nós hoje. E qual é o ponto-chave que Paulo então está exortando esses irmãos? Paulo então aqui, irmãos, exorta a igreja acerca da gravidade de uma fé ritual, de uma fé que traz elementos visíveis, mas que não reflete a realidade do coração. Pastor, por que trazer uma palavra como essa, irmãos? Por uma simples razão. Paulo está afirmando que essas coisas foram escritas para advertência aos coríntios. Mas Paulo está dizendo com isso, na sequência, que essas coisas foram escritas para advertência nossa. É interessante, inclusive, perceber que, de certa forma, poderíamos dizer que essa palavra, ela tem uma aplicação ainda mais profunda quando nós pensamos acerca da nossa realidade. Deixa eu apenas achar aqui a expressão, porque Paulo vai dizer, irmãos, que essas coisas foram escritas para advertência nossa. Paulo está destacando, irmãos, que essas coisas, elas se aplicam não só aos coríntios, mas sobre todos aqueles que se achegam à realidade da fé, até que o Senhor venha. Olha o que ele usa, a expressão que ele usa no verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, estamos mais perto do fim do século do que quando Paulo escreveu essas coisas. Essa palavra se aplica então a nós e a todos aqueles que se achegam à realidade da fé. Há aqui então uma advertência divina que eu quero não só ouvi-la, mas compartilhar com você nessa manhã. É interessante que Paulo, ele organiza aqui a estrutura da mensagem de uma maneira muito bonita. Paulo, ele usa essa expressão de que essas coisas lhe sobrevieram para exemplos, e ele faz isso duas vezes. Paulo, ele usa isso tanto no início do texto, verso 6. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, como ele faz isso também no verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. O que isso significa?
Paulo diz isso, apresenta agora quais são as advertências dadas por Deus aos hebreus, aliás, aos coríntios, como resultado daquilo que a história dos hebreus narra. E, obviamente, as advertências deixadas por Deus a nós, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Eu quero te desafiar, meu irmão, a não fazer como eu fiz há 30 anos atrás, a ouvir a advertência do Senhor. Eu aprendi naquela experiência que a rebeldia do coração traz resultados terríveis. Ali era a rebeldia em relação à palavra do meu pai terreno. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Mas que lição! Há uma realidade ainda maior, sobre a qual, meu irmão, eu e você não podemos, precisamos refletir, e sobre a qual eu e você precisamos nos sujeitar e não nos mantemos rebeldes em relação a Deus. Quantas vezes, hein? Nós não fazemos como o pastor Dalmo lá 30 anos atrás, lá no íntimo, como se nós disséssemos para Deus: fica tranquilo, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Paulo então descreve as advertências que Deus permitiu que foram registradas na história dos israelitas, tanto para exortação aos coríntios, como também para a exortação nossa. Comentando esse texto, um dos autores que nós muitas vezes vamos ler e pesquisar e tudo mais, ele também trabalha com a ideia de advertências. Depois do sermão pronto, fui ver um comentarista e ele fala justamente sobre advertências de Deus. Ele tem uma estrutura um pouco diferente, mas ele traz uma organização aqui interessante. Eu quero destacá-la aqui antes de expor aquilo que eu mesmo quero trazer a vocês nessa manhã. Primeiro, ele diz que dos versos 1 a 4, a primeira advertência que nós recebemos por Deus é a seguinte: privilégios não são garantia de sucesso. Assim como os hebreus experimentaram privilégios, viram a nuvem que os cobria, a nuvem que os protegia, experimentaram o mar aberto, atravessaram no meio do mar, viram o maná sendo derramado diariamente. Pensa que coisa bonita, você acordar todos os dias e a provisão está na porta da sua casa. Hoje em dia, irmãos, a gente tem vivido cada dia mais sobressaltado com essa realidade. Se você foi no mercado já agora em janeiro, você já viu que o preço do arroz está quase R$50. E de repente, o israelita acordava todo dia e não precisava nem ir no mercado, nem ir na padaria. A única coisa que ele fazia era recolher a porção diária e alimentar a si e a sua família. Olha que coisa bonita, muitos privilégios. No entanto, o texto está dizendo que a maioria deles pereceu no deserto. O que isso significa? Diz esse autor: privilégios não são garantias de sucesso. Segundo, ele mostra para nós que um bom começo não é garantia de um final feliz. Versos 5 a 12. O que ele está mostrando aqui? Eles começaram bem, participaram dessas coisas da fé, mas terminaram muito mal. Desculpe, meu irmão, mas como pastor, há relativamente pouco tempo, 12 anos, uma das coisas que tem entristecido o meu coração, ao mesmo tempo que tem me incomodado, para que enquanto pastor eu cumpra o meu dever de alertar as pessoas, é justamente ver como muitas vezes gravita em torno da igreja um número significativo de pessoas que parecem que começaram bem, mas que à medida que os anos passam, terminam profundamente mal. Gente que às vezes exerceu liderança, gente que desfrutou dos privilégios da fé, gente que aparentemente teve uma jornada inicial poderosa, mas que os anos revelaram escolhas terríveis que refletiram uma realidade de um coração distante de Deus, um coração rebelde em relação a Deus. Quero destacar aqui 3 advertências dadas por Paulo, ou dadas por Deus aos coríntios, a Paulo aos coríntios, e por que não dizer a nós. A primeira delas, irmãos, a primeira advertência dada por Deus a nós, por meio da sua palavra, é que Ele nos adverte contra a idolatria. Dá uma olhada no verso 7. O verso 7 diz assim: não vos façais, pois,
idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui Paulo está fazendo menção a Êxodo capítulo 32. Aqui, especificamente, Paulo cita a parte B do verso 32. É interessante porque é a parte A que inclusive descreve com muita clareza a idolatria que eles haviam praticado. Mas Paulo destaca apenas a parte B. O que Paulo está dizendo é: além de toda a idolatria, o povo celebrou como se nada estivesse acontecendo. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Êxodo 32 é aquele momento em que Moisés sobe o monte. Moisés está na presença de Deus. Lá Deus revela a Moisés as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Deixa eu te dar uma dica. Quando a Bíblia usa a expressão dedo de Deus ou mão de Deus, não mãos, mas mão, ela faz alusão ao Espírito Santo. Às vezes dizendo mão do Senhor, às vezes dizendo dedo de Deus. A ideia, irmãos, que algo sobrenatural poderosíssimo aconteceu. Moisés recebe as tábuas. Moisés tem um momento ali íntimo, poderoso, especial com Deus. Mas o texto diz que quando Moisés começa a descer o monte, ele ouve o barulho e ele já se incomoda com o que ele ouve. E quando ele chega lá embaixo, ele descobre o que estava acontecendo. O povo pressionou Arão, dizendo o seguinte: Arão, já tiraram a gente do Egito, mas agora nós vamos morrer nesse deserto? Nós precisamos de deuses que vão à nossa frente. E o que o texto diz é que Arão então dá ordem para que eles retirassem o ouro que eles carregavam, e eles então produzem um bezerro de ouro, um ídolo. E é interessante, irmãos, o texto, porque a palavra que eles vão utilizar para se referir ao texto é a palavra que Deus havia revelado, se referindo a si mesmo. E aí eles então dizem assim: esse é o Senhor que vai à nossa frente, dizendo isso ao ídolo. A Bíblia diz que quando Moisés desce então e vê tudo isso, ele fica profundamente triste. Moisés é usado por Deus então para exortar o povo. Mas não apenas para exortar o povo, irmãos. Naquele momento, Deus derrama do seu juízo sobre os idólatras. Se você der uma olhada, por exemplo, no verso 35, lá vai mostrar que 3.000 pessoas morreram. E na sequência ainda veio uma praga, no verso 28. E na sequência veio uma praga, está descrita no verso 35, como resultado do juízo de Deus. Pastor, para resumir, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, Deus nos alerta a vivermos constantemente avaliando o nosso coração. Se de fato Cristo é o nosso Senhor, se de fato, irmãos, vivemos com um coração submisso a Deus, um coração que o adora, que o reconhece em todos os nossos caminhos, ou se buscamos substitutos de Deus. Afinal de contas, já que Deus nos mostra o caminho, façamos deuses que vão adiante de nós. Afinal de contas, já que não tem uma direção, a gente escolhe o caminho que a gente quiser. Afinal de contas, eu sou o dono do próprio nariz. Expressões usadas muito no Brasil, né? Eu pago minhas contas, então eu não devo nada a ninguém. O cristão, irmãos, é aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Um coração submisso a Deus, irmãos, é aquele que busca colocar Deus acima e à frente de todas as coisas. João Calvino dizia que o nosso coração, irmãos, é uma fábrica de ídolos. E às vezes nós contemplamos os ídolos religiosos, os projetos que são arquitetados, construídos por outras pessoas, mas deixamos de perceber uma realidade mais profunda e perigosa que às vezes habita dentro de nós. O pastor Tim Keller, por exemplo, dizia, tem um livro dele chamado Deuses Falsos. Nesse livro ele dizia que nós, irmãos, hoje somos capazes de uma idolatria mais sofisticada. A gente não precisa de um bezerro de ouro. A gente não precisa de um objeto para a gente olhar e a gente venerar. A gente consegue fazer isso com a gente mesmo. A gente consegue fazer isso lá no íntimo do coração. É interessante que quando a gente estuda um pouco dessas heresias que surgiram há não muito tempo e que invadiram inclusive o cenário brasileiro, como a teologia da prosperidade,
Nós percebemos, irmãos, que a teologia da prosperidade, inclusive, ela já está enfraquecendo. Ela foi substituída por uma outra teologia. Essa outra teologia, ela retirou da teologia da prosperidade a aparência de coisa santa, de coisa sagrada. A teologia da prosperidade basicamente dizia que você servir a Deus e viver pela fé vai fazer com que você seja rico, com que você não adoeça, com que você não enfrente nenhum tipo de problema. E na verdade as coisas eram o objeto daquele que seguia a teologia da prosperidade. Hoje tem uma teologia que não precisa mais das coisas. Se você der uma olhada nos pregadores que têm surgido por aí, irmãos, com aquilo que nós chamamos de teologia coach, as coisas não são mais necessárias. Você é o alvo da questão. A questão agora não é te oferecer algo que atrai os olhos. Não, você mesmo é aquilo que você tanto necessita. Você só precisa desenvolver os seus potenciais. Você só precisa descobrir aquilo que está dentro de você e que você é poderoso para realizar. E de repente, irmãos, nós trouxemos para dentro da igreja, nós trouxemos para o culto a idolatria da pior espécie. Sofisticada sim, mas da pior espécie. Eu quero te lembrar, meu irmão, estamos no início do ano. As mensagens têm um pouco dessa conotação. Eu quero te lembrar que você não é Deus. Talvez você viva em 2024 coisas que você não deseja. A vida é assim. A pergunta é como você vai reagir a isso. Se você for um idólatra, você certamente procurará outras versões de Deus que satisfaçam melhor ao seu coração. Mas, meu irmão, se você conhece ao Deus vivo e santo de Israel, se você conhece a Jesus Cristo, que nos legou uma graça tão poderosa, você dirá como aqueles discípulos, diante do abandono de muitos, dos muitos que pereceram diante da palavra do Senhor Jesus, quando Ele disse: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Jesus então pergunta aos 12: vocês também querem ir? E os seus discípulos então respondem: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meu irmão, não sei o que 2024 nos reserva. Eu sei de uma coisa: nós servimos a um Deus que é santo, poderoso e que nunca abandonou o seu povo. A quem você adora? Segundo, somos advertidos, irmãos, acerca da imoralidade. Olha o verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Paulo aqui, irmãos, está fazendo menção a Números, capítulo 25, do verso 1 a 3. Lá há a questão sexual muito clara. Os israelitas se deitando com as mulheres moabitas. E como consequência, inclusive, o texto vai dizer que eles participaram da idolatria, do culto a Baal, em Baal Peor. É interessante, inclusive, eu não quis mencionar de propósito, mas na primeira passagem, quando Paulo cita Números, Êxodo 32, e ele diz: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A palavra divertir-se aqui, irmãos, não é jogar um beach tênis, jogar um videogame, assistir um seriado, ir ao cinema, curtir uma praia, uma piscina. Não, irmãos. A palavra aqui no original, ela traz a conotação sexual. A ideia é que aquela idolatria culminou em imoralidade. E é interessante porque agora Paulo vai fazer o inverso. Ele vai falar da imoralidade que culminou em idolatria. Como as duas coisas andam juntas. E Paulo agora está advertindo esses irmãos acerca da realidade da imoralidade. Nota que importante. Quando a gente olha para a epístola de Paulo aos Coríntios, nos capítulos anteriores, Paulo já havia exortado a igreja acerca da idolatria, deixando muito clara a idolatria daqueles irmãos. Por exemplo, a idolatria a homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo.
Quando você faz a exegese do texto, você descobre que até aqueles que diziam eu sou de Cristo, a questão na verdade era idolátrica, era querendo dizer eu sou melhor do que os outros. Paulo já havia advertido esses irmãos da idolatria, Paulo já havia advertido esses irmãos acerca da imoralidade, que era comum inclusive no seio da igreja. Irmãos, como pastor tem me assustado ver aquilo que tem acontecido nos nossos dias. Um amigo muito querido, palestrante de casais, foi convidado para uma palestra para homens em Belo Horizonte. E ele veio depois se abrir comigo, falou: pastor, eu fiquei extremamente escandalizado, porque eu dei uma palavra e falei sobre imoralidade, e desafiei os homens acerca da pornografia naquele dia. E eu dei uma palavra dizendo: olha, se você sofre com isso, eu queria orar com você. E a minha tristeza foi ver que mais da metade dos homens reunidos naquele lugar vieram à frente para receber uma oração. Claro, irmãos, a graça de Deus que restaura, que reconstrói, que bom que eles foram ali. Mas assusta, irmãos, perceber que gente que viu privilégios ou que gozou de privilégios tão poderosos da parte de Deus, logo troque essas coisas por um prazer momentâneo e às vezes ainda abraçando uma agenda que aponta o dedo para os outros, com a vida, irmãos, completamente em desordem. Irmãos, que o Senhor nos livre da imoralidade. Vivemos no meio de uma sociedade profundamente imoral. Se você segue rede social, vê o que está na mídia, vê o que está acontecendo, o mundo caminha a passos largos, irmãos, abraçando a imoralidade como algo extremamente normal. Meu irmão, eu quero te exortar nessa manhã a lembrar de onde você caiu e voltar e recomeçar. Paulo exorta esses irmãos: olha, não pereçam como aconteceu com eles. O texto que Paulo está citando aqui, irmãos, vai falar também da maneira como Deus enviou juízo e muitos pereceram. A exortação aqui então, irmãos, a nós, acerca da imoralidade. A imoralidade que se revela não apenas na questão sexual. Paulo aqui está fazendo menção à realidade também, e eu me lembro de uma outra passagem lá no Antigo Testamento, na trajetória dos hebreus, de condescendência com o pecado. De repente a imoralidade, o pecado, ele invade o arraial. Deus envia uma praga, as pessoas começam a morrer. Deus então chama Moisés na responsabilidade. E Moisés então fica meio tímido, irmãos. Senhor, mas não sei o que eu faço. E o texto vai dizer que a praga não cessou enquanto Deus não levantou uma outra pessoa para ir no arraial dos israelitas e por fim aquela realidade. Deus envia o seu juízo, irmãos, sobre a imoralidade. Eu quero te convidar a lembrar dessa verdade. A graça que nós recebemos, irmãos, não é apenas a graça que nos conduz ao céu. Estou lendo um livro esses dias. Que leitura, que descoberta. Aliás, eu citei no domingo passado um livro e não lembrava o nome do autor. O Ivan me ajudou lá depois e colocou na transmissão a imagem do livro. E eu descobri que eu estava lendo um outro livro do mesmo autor. E olha que coisa, irmãos. O livro se chama Fascismo Moderno. E basicamente esse autor, ele faz uma referência mostrando como o fascismo se construiu. Como o fascismo e seu irmão, seu resultado natural, o nazismo, fez o que fez na Alemanha. E é interessante perceber que uma das coisas que ele destaca, pegando inclusive os mentores filosóficos de toda essa realidade, é como que a imoralidade foi abraçada como algo normal naquela época. E pasmem, inclusive por muitos cristãos. E de repente, quando a praga nazista começou a ceifar a vida de muitas pessoas, poucos foram aqueles que permaneceram fiéis à verdade das Escrituras, dizendo basta, dizendo não. Aliás, muitos pagaram com a própria vida. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque a verdade de Deus foi anunciada e prevaleceu numa geração perversa e corrompida. Eu quero te desafiar, meu irmão, a assumir esse mesmo compromisso.
independente da realidade que você vive dentro do seu lar, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho. Não seja condescendente com o pecado. Permita que Deus use pessoas, inclusive, para divertir, para instruir os seus filhos. Vivemos uma realidade estranha, irmãos. Desculpe o desabafo, viu? E não é desabafo da IPVO, não. Tem muita coisa que aqui eu nem sei como é que é ainda. Eu cresci numa igreja, irmãos, quando eu era criança, que o diácono tinha liberdade de advertir as crianças, de chamar na responsabilidade. Nós estamos caminhando para um momento, irmãos, que não só os pais não fazem isso, como eles não permitem que ninguém na igreja faça. Nós estamos caminhando para um momento, irmãos, em que nós vamos ter que pegar a maior parte da palavra de Deus, talvez, e parar de pregar. Uma sociedade, irmãos, que não consegue ser confrontada, muitas vezes porque os pais não confrontam e não permitem que os seus filhos sejam instruídos e confrontados. Que Deus nos livre, irmãos, de participar de algo tão nobre como a igreja e não perceber que um dos grandes benefícios da igreja é justamente a gente caminhar numa comunidade onde Deus levanta, por exemplo, um líder de jovens para chegar no seu filho adolescente e falar assim: meu amigo, segura a onda aí, esse namoro está estranho, não passa do limite não, isso vai destruir a sua vida. Irmãos, que privilégio ver Deus levantando pastores, líderes, homens, mulheres, para instruir e guiar a nossa família na presença de Deus. Paulo ainda adverte, versos 9 e 10, acerca da ingratidão. Olha o que diz o verso 9 e o verso 10. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Qual é o último exemplo que Paulo está citando aqui, irmãos, do Antigo Testamento, da história dos hebreus, da jornada dos hebreus no deserto? Paulo está citando a murmuração daquelas pessoas. Eles colocam o Senhor à prova, dizendo o seguinte: olha, o Senhor nos tirou do Egito, mas no Egito é que era bom. Nós temos saudade da comida do Egito. Nós temos saudade do que a gente vivia no Egito. A gente não consegue mais nem comer carne. A gente nem come carne mais. E Deus fala assim: então agora vocês vão comer. Mas vocês vão comer com força. E o texto diz, irmãos, que Deus manda tanta carne, que esse povo come tanto. Não vou repetir a expressão não, que está chegando a hora do almoço. Mas não para aí. O povo segue ingrato, murmurando, reclamando. Só nos resta esse maná. É uma das expressões usadas pelos israelitas. Deus enviava a porção diária, irmãos. Na sexta-feira, Deus ainda enviava a porção dupla, para que eles pudessem descansar no sábado. Olha que coisa linda. Você que trabalha, por exemplo, no comércio, com venda, imagina, toda sexta-feira você vendesse o dobro. E aí no sábado, tranquilão, descansando. Mas o povo reclama, irmãos. As pessoas são assim. O homem caído é assim. Coração profundamente ingrato. E pasmem, reclamaram inclusive sobre a liderança que Deus levantou. Reclamaram sobre Moisés. Aqui, inclusive, quando Paulo faz menção a essa passagem, ele está fazendo alusão a mais de uma passagem no Antigo Testamento. Números 21, 4 a 7. Nós vemos a queixa dos israelitas contra Deus e contra Moisés por terem de comer o maná ao invés de outros alimentos mais comuns. Números 14, verso 1 a 38. As pessoas estão se queixando de Moisés como seu líder. Número 16, 41. As pessoas se queixam contra Moisés por causa do juízo de Deus contra Coré e seus seguidores. Coré se rebela, Coré se levanta contra Moisés, Coré questiona a liderança de Moisés. E não é Moisés, é Deus quem envia juízo sobre Coré e sobre os seus seguidores. E o povo ainda fica com raiva de Moisés. Sabe o que Paulo está dizendo aos coríntios? Vocês estão fazendo a mesma coisa comigo. Se você der uma olhada no livro, você vai perceber que a liderança de Paulo é questionada pelos coríntios. Pastor, alguém está questionando sua liderança na IPVO? Não, irmãos. Mas é apenas para servir de referência. Uma geração murmuradora, ingrata, é aquela que não percebe a maneira como Deus guia e realiza a sua obra na sua vida. E de repente se rebela não só contra Deus, mas contra aqueles que Deus levanta para guiá-los.
De repente se rebela não só contra Deus e contra aqueles que Deus levanta, mas se rebela às vezes contra a própria vida. Como é que você iniciou 2024? Desanimado? Ah, pastor, esse governo. Ah, pastor, estou achando que vai ter guerra, esse negócio não vai dar certo. Pastor, começou ruim, você tem que ver como é que vai terminar. Irmãos, o mundo vai de mal a pior, isso é uma realidade. As coisas estão difíceis? Estão, e nós não precisamos negar a realidade. Mas cuidado, meu irmão, para não nutrir no seu coração uma ingratidão que talvez você ache que é em relação ao outro, mas no fundo, é em relação a Deus. Você crê ou não crê que Ele é soberano? Crê ou não crê que Ele guia todas as coisas? Que Ele governa todas as coisas? Que Ele guia a sua vida? Ele sustenta a sua vida? Em nome de Jesus, irmãos, vamos olhar para esse 2024 e enxergar primeiro o Senhor à frente de todas as coisas. Como é que esse ano vai ser? Como Deus quiser. E deixa eu te dar uma dica. Geralmente tudo que Deus faz é bom. Que Deus nos livre, irmãos, de um coração ingrato, em nome de Jesus. Você quer ver como é que a ingratidão às vezes se revela? Eu estou terminando. A ingratidão às vezes se revela pela maneira como nós não expressamos gratidão. Tem muita gente que diz que é grato, mas a gratidão está só dentro dele. Ele não agradece a ninguém, ele não expressa gratidão, ele diz, não, é porque não tive oportunidade. Bobagem, irmãos. A gente faz a oportunidade quando a gratidão de fato habita o nosso coração. Davi diz no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Tem gente que não está conseguindo nem bendizer a Deus. Tamanho desânimo, tamanha ingratidão. Cuidado, porque assim como os israelitas pereceram no deserto, essa pode ser uma clara indicação de que você vai perecer na sua jornada. É o que Paulo está dizendo. Para a gente terminar, quero ler com você o final do texto, novamente. Paulo diz então no verso 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aqui o que Paulo está dizendo é, você experimentou o batismo? Os israelitas também. Você participa da ceia? Você recebe o alimento espiritual? Os israelitas também receberam. Cuidado, que o rito sacramental seja resultado de um coração rendido, submisso a Deus, alegre com o seu Senhor, porque se não for, você só pensa que você está de pé, mas no fundo, você já pereceu, como eles pereceram. Verso 13, de aqui vem a notícia boa, irmãos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Terceira reflexão do autor que eu citei lá no início, nessa passagem, ele diz o seguinte: Deus pode capacitar-nos a vencermos as tentações se dermos ouvidos à sua palavra. Qual é o antídoto para tudo isso, pastor, que Paulo diz? Um coração submisso, que ouve atentamente a palavra do Senhor e que se submete à direção de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, que isso é possível. Apesar de um mundo corrompido, a graça de Deus foi derramada sobre nós e ela nos capacita a viver para a glória de Deus. Você tem lutado com algum pecado, meu irmão? A palavra de Paulo é, você pode vencê-lo. A graça de Deus se estende sobre você para que você recomece quantas vezes for necessário. Mas olha, ela te capacita a vencê-lo em nome de Jesus. A rejeição a Deus e idolatria dos israelitas não era um tipo da rejeição dos coríntios, mas o registro destes fatos foram inspirados por Deus para advertência aos coríntios e aos cristãos de todos os tempos. Em última instância, os israelitas rejeitaram a Cristo no deserto,
Os coríntios e nós, como eles, somos advertidos para não cometermos o mesmo erro. Quero te exortar então, meu irmão, a ficar firme em nome de Jesus. É possível prevalecer, mesmo em meio a uma geração corrompida. Não porque nós somos bons, não porque nós damos conta. Paulo vai dizer aqui no verso 13, que a razão pela qual nós podemos prevalecer é porque o Senhor nos provê o escape. Tudo que nós precisamos, irmãos, é nos valer de mais esse privilégio oferecido por Deus a nós, em nome de Jesus. O coração está amargurado? Ore a Deus. Fale para Deus. Faça como o salmista: até quando, Senhor? Provavelmente você vai terminar igual ele, dizendo que você vai cantar ao Senhor, que o Senhor te tem feito muito bem. Está lutando com questões de moralidade? Se volte para Deus. Talvez o seu fracasso seja justamente por achar que você vai dar conta sozinho. Paulo está dizendo: há um Deus que provê o escape. Quem governa o seu coração? Quem é que faz a sua agenda? É você mesmo? Tem dado certo? Talvez a razão porque tem caminhado, as coisas têm caminhado de mal a pior, é justamente porque você tem tentado governar o seu próprio coração. Se renda ao domínio do Senhor, em nome de Jesus. O texto diz que o Senhor é aquele que provê para nós um escape. Muitos pereceram, mas alguns foram conduzidos, irmãos, à terra da promessa. Eu creio que nós vivemos em meio a uma geração corrompida, mas o Senhor também tem conduzido os seus até a sua Canaã celestial. Espero que eu e você estejamos no meio desse povo, que os ritos externos sejam resultado de um coração realmente rendido a Deus, que se submete ao governo de Deus, em nome de Jesus. Amém?